meditações tântricas, ele então levanta a Kundalini, que vai alimentar o poder daquela imagem e daquela vivência de ser a divindade. E ele começa, vou dizer uma palavra que pode ser mal interpretada, ele começa a sentir o orgulho de ser aquela divindade. É um orgulho divino. Eu agora tenho esse poder para poder ajudar a todos os seres. É um orgulho divino que o capacita a atuar no mundo. Então, meditação tântrica não é para qualquer um. É algo extremamente avançado. Aquela capacidade de concentração, sem desviar, sem pestanejar, como se assim fora, por horas, e aquela transformação interior, a pessoa não muda de cor, de tamanho, de forma, nada. Isso tudo está agindo, está atuando na mente. Vocês sabem que para os budistas o conceito de mente é muito mais abrangente do que para nós no Ocidente, ou mesmo dentro da terminologia teosófica. Para os budistas, mente é tudo aquilo que não é corpo. Então, as emoções, os pensamentos, o pensamento abstrato, a intuição, o poder do espírito, Atma, tudo isso é mente. Então, tudo isso está ocorrendo internamente no discípulo avançado dos Tantras. É por isso, então, que nesse nível de práticas, nós temos, então, uma equivalência dos sacramentos da tradição de Jesus, da tradição do cristianismo primitivo. Então nós vemos que mais e mais existem convergência, semelhança entre essas tradições verdadeiras, as tradições que não foram poluídas com o passar dos tempos e influências de poderes políticos, de indivíduos que deixaram-se levar por orgulho e estabeleceram outras escolas e agremiações, seitas, ou seja lá o que for, que são modificados para, no fundo, engrandecer seus egos. E aí você poderia dizer, se temos tantas semelhanças entre essas duas tradições, como se explica isso? Algumas pessoas podem sugerir uma explicação simplista. Não, Jesus, na sua infância, foi estudar na Índia e aprendeu o budismo no norte da Índia. Muitos insistem nisso. Pessoalmente, eu não acredito que tenha sido isso. As fontes que eu tenho estudado indicam que Jesus foi ao Egito, mas nunca foi à Índia como Jesus. Então, como explicaríamos então essas grandes semelhanças? Vamos falar de outras semelhanças também, mas algumas alternativas, provavelmente uma combinação de todas elas poderia explicar por que essas duas tradições, em sua origem, eram tão semelhantes. Uma é que Jesus, como um arhat avançado, teria sido um discípulo do Sr. Buda durante o período em que o Sr. Buda estava encarnado na Terra como Siddhartha Gautama. Então, ele foi um discípulo do Sr. Buda e, sendo um arhat, manteve aquele conhecimento no seu contínuo mental. E como Jesus ainda possuía aquele conhecimento. Outra alternativa é de que
da morte do Sr. Buda, Ashoka converteu-se ao budismo e estava tão entusiasmado com aquela doutrina espiritual completa que resolveu patrocinar o envio de muitos e muitos monges em todas as direções, tanto para países asiáticos como também para o Ocidente. Então, monges budistas chegaram até as costas do Mar Negro, até a Palestina, até Qumran, e aí esses monges passaram a ensinar as doutrinas budistas, inclusive para aqueles que vieram a ser conhecidos mais tarde como os essênios. Essa é outra possibilidade. Uma terceira é que os grandes seres que coordenam e procuram facilitar a evolução da humanidade, sabendo do trabalho que Jesus iria levar a cabo na Palestina e que esse trabalho poderia ter uma influência mundial, enviou um discípulo budista avançado, levando textos budistas para a comunidade de Qumran, em que mais tarde Jesus, como um essênio, iria passar vários anos conhecê-lo, tornarem-se amigos e esse budista tornar-se um discípulo de Jesus. Agora vocês podem pensar que é meio estranho que naqueles tempos em que se viajava normalmente, com um veículo um tanto lento e a capacidade de carga das pessoas não era muito grande, como é que iria levar vários textos budistas, inclusive Prajnaparamita? Eles não levavam aqui, eles levavam de memória. Então, esse discípulo avançado budista veio a ser conhecido entre os discípulos de Jesus como Tomé. Não aquele mito de Tomé, o que não acreditava, o descrente, que precisava tocar nas feridas de Jesus para acreditar que era Jesus ressuscitado, mas um Tomé, discípulo avançado, que inclusive nos levou um dos melhores textos de ensinamentos de Jesus, conhecido como o Evangelho de Tomé. Muitos estudiosos sugerem que o Evangelho de Tomé é um evangelho mais autêntico que os 4 evangelhos canônicos, porque os evangelhos canônicos estiveram em poder da igreja ao longo dos séculos, e cada vez que havia um sínodo, um concílio, e reuniam-se e decidiam que deveriam mudar dessa ou daquela forma a doutrina da igreja, porque era mais conveniente ou era a opinião da maioria. Cada vez que havia uma mudança em doutrina da igreja, como resultado desses concílios, pegavam os textos e vamos ajeitar um pouquinho para que os textos reflitam as decisões em concílio. Então, os textos dos evangelhos canônicos foram bastante mudados ao longo do século. Vários estudiosos da igreja, das igrejas, inclusive dos protestantes, chegaram a essa conclusão, que os evangelhos foram muito mudados. Como é que eles podem dizer isso, já que os textos mais antigos dos evangelhos que se conhecem são textos do final do século IV e início do século V. E se os evangelhos tivessem sido escritos no final do século I,
como a igreja diz, eu creio que eles foram escritos por volta do final do século II, mas isso não vem ao caso agora. Então, os evangelhos podem e provavelmente foram modificados bastante durante aqueles 2, 3 séculos entre a sua origem e os textos conhecidos mais antigos. E os estudiosos bíblicos têm um mecanismo, uma ferramenta que é o estudo linguístico. Eles são capazes de dizer se uma frase tem o mesmo estilo da frase anterior e da frase que segue, para saber se aquilo foi interpolação ou fazia parte do texto original. Então, os evangelhos canônicos foram bastante mudados de acordo com os estudiosos bíblicos, enquanto que o Evangelho de Tomé foi, o que se conhece, foi enterrado nas areias do Egito, numa versão em copto, e ficou enterrado lá por 17, 18 séculos. Depois, quando foi finalmente resgatado, nos documentos na biblioteca de Nag Hammadi, nós temos então muitos paralelos entre os ensinamentos no Evangelho de Tomé e os evangelhos canônicos, muitos paralelos. Não são todos paralelos, mas alguns paralelos. A linguagem do Evangelho de Tomé é uma linguagem assim um pouco mais tosca, um pouco mais rude, indicando que era a linguagem realmente falada pelo mestre, não uma linguagem que foi editada ao longo dos tempos para ser mais suave, para insinuar isso ou aquilo como a igreja podia ter desejado ao longo dos séculos da evolução dos evangelhos. Então, esse discípulo, eu fiz uma grande ênfase em Tomé, porque eu acho que esse grande discípulo de Jesus nos legou algo, um verdadeiro tesouro, e o trabalho dele precisa ser melhor conhecido dentro do cristianismo tradicional mesmo. Mas, então, Tomé teria sido uma das possíveis influências budistas nos ensinamentos de Jesus. E, finalmente, nós poderíamos dizer que as semelhanças de ensinamentos de um grande instrutor com outro grande instrutor, Jesus e Siddhartha Gautama, são naturais que ocorram essas semelhanças, porque os grandes instrutores são sempre inspirados do alto. Por que são sempre inspirados do alto? Porque só existe uma verdade. Essa verdade pode ser apresentada com uma roupagem mais apropriada para essa cultura, uma linguagem mais apropriada para outra cultura, ou para um nível determinado de ensinamento que é tido como apropriado para aquele período da história da humanidade, mas a verdade é sempre uma. Os princípios espirituais, só podem haver princípios espirituais válidos para todas as culturas e para todos os tempos. Consequentemente, por necessidade da verdade ser una, esses ensinamentos têm que ter grandes semelhanças. Então, nós verificamos, se combinarmos esses vários fatores, torna-se natural que hajam grandes semelhanças entre os verdadeiros ensinamentos de Jesus e os verdadeiros ensinamentos do Senhor Buda. Agora, nós vemos que algumas coisas
muito importantes devem ser realçadas com relação às semelhanças entre as duas tradições. Um é que esses grandes instrutores não foram só grandes oradores, pessoas que falavam bonito e falavam coisas profundas. Não foi só isso. A grande semelhança é que esses instrutores mostraram com seu exemplo o seu ensinamento. Nós temos um ditado no Brasil de que as palavras puxam, mas os exemplos arrastam. Os exemplos são aquele tipo de ensinamento vivo que realmente convence as pessoas de que aquilo é viável. Nós vemos aqueles que instruem e vivenciam os seus ensinamentos, que aquilo dá resultado. Então, os dois eram exemplos vivos dos seus próprios ensinamentos. Agora, com relação à doutrina, nós vemos que um aspecto fundamental, tanto dos ensinamentos de Jesus como dos ensinamentos do Senhor Buda, são aqueles fundamentos de qualquer tradição espiritual. Não vou falar de tradição religiosa. Esses fundamentos são a lei de causa e efeito, karma, e o instrumento necessário para que a lei de causa e efeito possa ser aplicada ao longo do tempo, ou seja, a reencarnação. Se não houvesse reencarnação, seria necessário que todas as causas colocadas em movimentos por todos os indivíduos fossem experimentadas naquela mesma vida. É óbvio que isso não pode ocorrer, porque muitas pessoas cometem muito karma, como é natural. O karma é a ação diária. No final da vida, a pessoa está colocando em ação toda uma série de causas que não vai ter tempo de experimentar as suas consequências. Então elas vão ter que ficar pendentes para outras vidas. E nós verificamos que várias coisas que ocorrem na vida de um indivíduo que possa ser muito poderoso e foi muito cruel e conseguiu se resguardar da mão pesada do karma naquela vida, em outras vidas vão experimentar a consequência de suas ações. Por isso que certas pessoas nascem com deficiência, nascem em situações extremamente precárias, com doenças, em lares e regiões extremamente conturbados, e assim vai. Então, isso é indicação da inevitabilidade da reencarnação, mas afinal de contas eu estou chovendo no molhado, tentando converter quem já está convertido a respeito da inevitabilidade da reencarnação. Mas o fato é que tanto uma tradição como a outra apresentaram. Vocês vão dizer, mas Jesus falou em reencarnação? Como é que a gente não vê isso na Bíblia? Vê sim. É só a gente procurar com mais atenção. Nesse meu livrinho, O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo, eu procurei fazer um levantamento, ainda que não exaustivo, de passagens na Bíblia canônica em que há indicação de menções, de passagens que têm a ver com reencarnação. Mas talvez a mais óbvia de todas é aquela em que Jesus diz que João Batista é Elias, porque seus discípulos vieram dizer a ele, mas mestre, não era necessário que
Elias viesse primeiro para preparar os caminhos do Senhor, e ele diz sim, mas Elias já veio. E os discípulos então entenderam que João Batista teria sido Elias. Essa é a passagem mais óbvia, mas existem muitas outras que, dado o nosso tempo aqui, não vou mencionar, e sugiro a vocês que vejam naquela parte desse livro essas passagens. É interessante que, numa passagem bíblica, Jesus deixa seus discípulos atônitos ao mencionar que antes que Abraão fosse, eu sou. E os seus discípulos estavam atônitos. Como é possível que ele já existisse antes de Abraão, que teria vivido mais de 1000 anos atrás? E aí entenderam que ele era um ser pré-existente. E, coincidentemente ou não, no Nidana Katha, um dos mais antigos relatos a respeito da vida do Sr. Buda, é indicado que o desperto é apresentado como um ser pré-existente. Uma das coisas mais belas da coincidência das duas tradições são os ensinamentos éticos destes dois grandes instrutores. O Dhammapada talvez seja o texto budista que resuma de forma mais abrangente os ensinamentos sobre a ética do Sr. Buda. O Sermão da Montanha, aquela maravilhosa riqueza da nossa tradição, com 3 capítulos do Evangelho segundo Mateus, capítulos 5, 6 e 7, tem uma passagem depois da outra, falando sobre os ensinamentos éticos e espirituais da nossa tradição. Uma das passagens, das muitas, é muito difícil a gente escolher qual é a passagem que mais nos toca no Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha de forma nada, isso tudo está agindo, está atuando na mente. Vocês sabem que para os budistas o conceito de mente é muito mais abrangente do que para nós no Ocidente, ou mesmo dentro da terminologia teosófica. Para os budistas, mente é tudo aquilo que não é corpo. Então, as emoções, os pensamentos, o pensamento abstrato, a intuição, as meditações tântricas, ele então levanta a Kundalini, que vai alimentar o poder daquela imagem e daquela vivência de ser a divindade. E ele começa, vou dizer uma palavra que pode ser mal interpretada, ele começa a sentir o orgulho de ser aquela divindade. É um orgulho divino. Eu agora tenho esse poder para poder. O poder do espírito, Atma, tudo isso é mente. Então, tudo isso está ocorrendo internamente no discípulo avançado dos Tantras. É por isso, então, que nesse nível de práticas, nós temos, então, uma equivalência dos sacramentos da tradição de Jesus, da tradição do cristianismo primitivo.
Então nós vemos que mais e mais existem convergência, semelhança entre essas tradições verdadeiras, as tradições que não foram poluídas com o passar dos tempos e influências de poderes políticos, de indivíduos que deixaram-se levar por orgulho e estabeleceram outras escolas e agremiações, seitas, ou seja, para ajudar a todos os seres. É um orgulho divino que o capacita a atuar no mundo. Então, meditação tântrica não é para qualquer um. É algo extremamente avançado. Aquela capacidade de concentração, sem desviar, sem pestanejar, como se assim fora, por horas, e aquela transformação interior, a pessoa não muda de cor, de tamanho,